Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa mensagem de hoje está baseada no texto de João, capítulo 4, especialmente onde destaca o versículo 13, que diz assim: Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Que Deus, Espírito Santo, Ele nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Estimados amigos e irmãos, quando nós vemos este texto de hoje, nós vemos da importância que tem a água para as nossas vidas. Sem água nós não sobrevivemos. Em nosso Maquiné, nos últimos meses, a água tem sido de fundamental importância para as nossas vidas, especialmente para os nossos agricultores. O nosso município chegou a decretar estado de emergência por causa da seca, por causa da estiagem, da falta de chuva, da falta da água para molhar as nossas plantas e também assim para trazer água para bebermos. E se não bastasse isso, nós olhamos por um lado a falta de água como ela, podemos dizer assim, incomoda as nossas vidas, mas também muita água também às vezes incomoda, não é mesmo? Estávamos num estado de emergência por causa das secas e agora tivemos que colocar nosso município em estado de emergência por causa da chuva. Água demais também não faz bem ao que parece. Traz inundações, traz muitas vezes até mesmo deslizamentos, como vimos em outros lugares do nosso país, especialmente lá em São Paulo, no mês passado. E aqui em nosso município também trouxe muitas perdas, até mesmo para os agricultores. Assim nós vemos o quanto a água, na realidade, ela é importante. Pouco dela faz falta e muito dela, às vezes, também traz prejuízo. Mas a água aqui que eu falo é esta água terrena. Ela é importante para a nossa vida aqui, sim, com certeza é. Mas Jesus fala de uma água que vai além, de uma água que traz vida e vida eterna. Esta água nunca é demais. Esta água, sim, e muitas vezes falta para nós. E por isso é necessário buscarmos. E por isso eu gostaria de meditar um pouquinho sobre o texto de hoje, o texto em que Jesus conversa com a mulher samaritana. Talvez um texto bastante conhecido de vocês, mas um texto que traz alguns detalhes que às vezes eles podem passar desapercebidos. Jesus estava na região da Samaria. A região da Samaria era a região aonde pertencia também ao povo de Israel, especialmente as tribos chamadas tribos do norte de Israel. O reino de Israel, ele se dividiu em dois, entre as tribos do sul, que pertencia, por exemplo, à tribo de Judá, dos judeus, e as tribos do norte, onde ficaram as demais tribos de Israel, cuja capital destas tribos era a cidade de Samaria. Então, Jesus estava passando por uma cidade que ficava em torno de Samaria, da capital do Império do Norte, aonde havia restado alguns descendentes de Israel, porém esses descendentes de Israel
eles eram diferentes dos judeus nas suas práticas. Porque os judeus, podemos dizer assim, eram mais conservadores segundo a lei. Porém, os samaritanos, podemos dizer assim, eles também eram descendentes de Deus, israelitas, porém, devido a eles terem sido levados em cativeiro pelo Império Assírio, na volta, quando eles voltaram para sua casa, eles deixaram com que muitos outros povos entrassem também entre eles, e com isso também a adoração a falsos deuses e a costumes e tradições e leis que não eram as leis que Deus tinha dado para os israelitas. E por isso havia uma forte briga, vamos dizer assim, uma rivalidade entre judeus e samaritanos. E por isso, então, a mulher, a samaritana, quando Jesus chega perto desta mulher samaritana, duas coisas ali acontecem que normalmente não aconteceriam. Em primeiro lugar, um homem vindo falar com uma mulher assim do nada, e ainda mais pedindo água, que ela tirasse água para beber. Essa semana nós tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, dia em que valorizamos as mulheres. E essa leitura de hoje, ela nos mostra também a importância da mulher. E o quanto essa mulher samaritana, ela foi de fato decisiva para aquele povo daquela região. Porém, naquela época, se hoje muitas pessoas ainda falam da questão de valorizar as mulheres, naquela época era muito pior. As mulheres não eram em nada valorizadas. E Jesus chega para justamente conversar com uma mulher. Um homem conversando com uma mulher, algo diferente. E por outro lado, um judeu conversando com uma samaritana. E por isso a mulher, quando Jesus pede água para ela, ela estranha isso. E ela responde: o Senhor é judeu, eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Já começa a conversa talvez estranha ali. Mas Jesus, ele quebra alguns paradigmas, quebra alguns conceitos, especialmente com o que era tratado naquela época, naquela sociedade. E isso nós sabemos também por diversos outros textos, no qual Jesus conversa com doentes, com mulheres, com crianças, geralmente povos, pessoas que estavam à margem na sociedade. E então, Jesus diz uma frase diferente. Ele havia pedido água para a mulher estranhou, como é que o Senhor me pede água? E aí Jesus diz: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Vejam, mas uma resposta diferente na realidade à pergunta que ela havia feito. Jesus já de cara diz que Ele é que pode dar a água da vida. Ou em outras palavras, a água viva. E aqui neste termo, água viva, nesse sentido aqui, é água que é traduzido no termo original aqui por águas correntes. Ali eles estavam em um poço, poço tem água parada. Mas o termo aqui que Jesus utiliza é água viva, ou seja, água corrente, água que sai, é água que está sempre transbordando. Agora nós tivemos uma enchente, e até interessante a questão da enchente. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas quando fica um bom tempo assim sem chover bem ou sem chover bastante,
parece que as coisas começam a ficar mais sujas, não é mesmo? O rio, por exemplo, ele começa a acumular algumas sujeiras, alguns detritos, quando não chove suficiente para limpar. E aí, às vezes, é necessário uma enchente, uma torrente para trazer uma limpeza verdadeira. Depois das chuvas, dessa semana, eu comecei a caminhar por Maquiné e aí eu comecei a perceber como Maquiné estava mais verde, estava mais viva, estava mais limpa, por causa da limpeza que a água da chuva tinha trazido nesta semana. Assim, neste mesmo sentido, é esta água. Não é uma água morta, não é uma água parada num poço, mas sim uma água corrente. Uma água que limpa, uma água que purifica, uma água que traz realmente vida. E era essa água que Jesus estava se referindo aqui. E assim a mulher responde a Jesus: o Senhor não tem balde para tirar a água, o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele, os seus filhos, os seus animais beberam a água daqui, será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Ela ainda não sabia com quem estava falando. Mas Jesus, aí ela diz, por favor, então me dê dessa água. Me dê dessa água já que você está prometendo. Assim eu nunca mais terei sede. Pulei aqui o versículo. Depois dela dizer, o Senhor é mais importante do que Jacó, então Jesus disse: quem beber dessa água, da água deste poço, terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. E aí então a mulher responde: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. A mulher achava que Jesus estava falando de uma água que traz vida eterna aqui neste mundo. Mas Jesus não estava se referindo a esta água. Jesus estava se referindo à água que realmente traz vida, a água que realmente limpa, a água que realmente purifica. E nós, lembrando do texto da semana passada, quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus diz assim para Nicodemos, o que ele diz? Que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. É a mesma água da semana passada, é a água que traz a vida eterna hoje. A água e do Espírito. Esta é a água que traz vida, se referindo, sim, ao batismo, quando nós somos purificados, nós somos limpos, nós somos lavados dos nossos pecados. Muito mais do que nos matar a sede e nos saciar aqui deste mundo, a água verdadeira, a água que traz vida é aquela que purifica a gente, nos limpa de nossos pecados, de nossas maldades. E aí então Jesus toca realmente no ponto com essa mulher samaritana e faz ela reconhecer que a água que ela precisava não era a água terrena, mas sim uma água que purificasse ela dos seus pecados. E aí então Jesus diz para ela: vá chamar o seu marido e depois volte aqui.
Aí a mulher responde: eu não tenho marido. E aí Jesus disse: respondeste bem. Você está certo em dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que agora tem não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Muito provavelmente aqui, quando Jesus fala que ela de fato não tem marido, pois já teve 5, e este que agora tem não é realmente o seu marido, é por causa que, como eu disse para vocês, os samaritanos, os descendentes de Israel, do povo do norte, haviam adotado costumes diferentes, tradições e leis diferentes das dos judeus. O que era um casamento para um judeu não era a mesma coisa que para um samaritano. E muito provavelmente essa mulher, não sabemos aqui, apenas posso tentar fazer uma interpretação, não sei se está correta ou não, mas é quase como se ela tivesse se ajuntado. Hoje em dia é costume se ajuntar. Não sei se é a mesma coisa que aconteceu, mas muito parece isso. Essa mulher se ajuntou com 5 e agora estava juntada com outro. E então Jesus mostra para ela: olha, isso que você está fazendo é errado. Jesus aponta o pecado dela. E aí então a mulher reconhece e vê, realmente, agora eu vejo que eu estou conversando com um profeta. Porque um profeta era alguém que era enviado por Deus para confrontar as pessoas dos seus pecados. E aí a mulher reconhece e diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta, alguém enviado de Deus, porque você sabe realmente que eu estou cometendo alguns erros, alguns pecados. Ela não diz isso, mas subentende-se. E aí então o texto parte por uma outra conversa, onde ela diz: os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Talvez meio que querendo desconversar sobre o assunto do seu casamento, ela arruma para outro. E Jesus continua: realmente, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Os samaritanos, como eu disse, eram descendentes do povo de Israel. Eles sabiam das profecias de que a salvação viria dos descendentes de Israel. Porém, a salvação viria dos judeus, como o próprio Jesus diz aqui, das tribos do sul. E era isso que os samaritanos, eles não queriam acreditar. Eles achavam que o Messias talvez viesse de alguma tribo do norte, por exemplo. Mas Jesus diz: a salvação virá dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher havia dito sobre o lugar onde é que eles estavam adorando. E aí Jesus diz: não importa o lugar aonde vocês, samaritanos, adoram, nem aonde os judeus adoram a Deus em Jerusalém, mas importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Vejam novamente aqui uma ligação com o texto da semana passada. Que importa o quê? Que a gente nasça da água e do Espírito.
E aqui Jesus diz, né, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. E precisam receber a fonte da água da vida, da água viva. E aí a mulher então reconhece e vê que aquele que estava falando com ela não era alguém qualquer, era o próprio Jesus. A mulher responde: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Ela reconhece que precisa de um Messias, ela reconhece que para obter a salvação verdadeira é necessário crer no Messias e que ele estava vindo. E aí Jesus responde: eu que estou falando com você, eu sou o Messias. E essa afirmação de Jesus é uma afirmação um tanto quanto interessante, porque nós não vemos essa afirmação em outros lugares. Jesus dizendo claramente: eu sou o Messias, aquele que havia de vir. Jesus fala claramente aqui para ela que ele era aquele que daria a água viva, a água da vida, a água que verdadeiramente limparia as pessoas dos seus pecados e maldades. Aí naquele momento os discípulos de Jesus chegaram, ninguém quis ousar perguntar para Jesus por que ele estava conversando com uma mulher, e aí, em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Vejam a reação dessa mulher. Depois dessa conversa com Jesus, depois de Jesus dizer para ela que ele era o Messias, o que ela faz? Ela testemunha a respeito do Salvador. Ela volta para a sua cidade e diz para os seus amigos, para os seus vizinhos: olha, esse homem disse tudo a respeito da minha vida. Será que ele realmente é o Messias, o Cristo? E aí algumas pessoas também querendo saber a respeito disso. Então muitos, como diz ali no versículo 30, muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. E de novo no versículo 39, muitos samaritanos saíram daquela cidade, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. E eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Vejam como a história ela vai se seguindo e ela vai mostrando algo importante, que fora de Jesus não há salvação. Fora do Messias não há a fonte que traz água à vida. Nós sempre teremos que buscar água aqui neste mundo para saciar a nossa sede física. Mas para saciar a nossa sede espiritual é necessário sempre buscarmos a fonte, buscarmos a Jesus, porque Ele dá água e da água da vida eterna. Uma água que traz vida para um povo como o povo daquela cidade. Povo que
estava perdido por causa dos seus pecados, por ter desobedecido a Deus. E através da ação de Jesus, aquele tempo que ele ficou ali, Jesus consegue chamar aquelas pessoas que eram de um povo inimigo. Vocês já pensaram nisso? Um judeu inimigo estando entre os samaritanos. E por causa da mensagem dele, aqueles samaritanos creram. E eles mesmos falaram, não é mais porque nós ouvimos essa mulher falar a respeito, mas é porque nós mesmos o ouvimos falar. E agora vemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Mas, assim como esta mulher fez, é importante nós também testemunharmos e falarmos a respeito de Jesus. Não há nenhum outro que pode nos trazer a verdadeira vida. A água aqui deste mundo, ela é importante, mas é importante só aqui. A água aqui deste mundo, ela só pode nos ensinar algumas coisas, que ela sacia, que ela pode limpar, mas ela aponta para a água verdadeira, que é Jesus Cristo, e nesta fonte nós devemos banhar o nosso coração. Diz Jesus o Redentor, quem tem sede vem a mim, água viva lhes darei do céu sem fim. Desta fonte então provei água em todo o seu dulçor. Do pecado assim serei vivo agora no Senhor. Desta fonte nós temos que banhar, nesta fonte nós temos que buscar o perdão, a salvação, a vida eterna. Que assim como a mulher fez, nós também testemunhemos, falemos de Cristo, que só nele temos perdão, só nele temos a nossa alma, o nosso espírito renovado, fortalecido, lavado dos pecados. Que Deus assim abençoe a nós a crermos em Jesus, a fonte da água da vida. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.